meus queridos? Vocês estão bem? Estamos aqui para mais uma aula, tá? Da semana, a aula 4 do segundo bimestre. Hoje nós vamos continuar falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Vocês lembram que na semana passada eu terminei falando sobre a figura de Hitler, a importância de Hitler, e logo em seguida eu terminei todo o contexto falando da participação do Brasil na guerra e a entrada dos Estados Unidos na guerra. E o interessante aí da entrada dos Estados Unidos na guerra, que nós podemos perceber, é que os Estados Unidos não queriam participar, ou só estavam como coadjuvantes, assim, distantes, mas quando o Japão ataca os Estados Unidos, eles se veem obrigados a entrar na guerra. Aí é nesse contexto que nós vamos iniciar hoje. Nós vamos falar sobre já o declínio de Hitler, né? O declínio do povo alemão. Porque até então, aqui que eu deixei até aqui, a Operação Barbarossa. Vitória dos alemães contra os soviéticos. Os alemães saem da Operação Barbarossa, poxa, eles estão comandando, eles estão vencendo. Então eles saem muito fortes desse momento da Segunda Guerra Mundial. Aí nós vamos ver todo o contexto que vai acontecer. O livro de vocês agora nessa aula 4, nós estamos da 106 a 115, tá bom? Aí na página 106, fala da questão que eu falei semana passada, mas eu vou reforçar com vocês, que foi da vitória da Rússia contra os alemães da União Soviética. Como eles venceram, lembram? Estão lembrando? Com a teoria da terra arrasada. Eles iam destruindo a sua própria cidade. Mas quando eles destruíam a sua própria cidade, eles não deixavam que os soldados alemães tivessem lugar para descansar. Muito frio. E foi assim que eles venceram os alemães na chamada Batalha de Stalingrado. Tá na página 106, quarto parágrafo, tá assim, ó. O rigoroso inverno russo e a falta de mantimentos e de medicamentos ocasionaram o aumento das baixas nas tropas nazistas. A Batalha de Stalingrado, como ficou conhecida, terminou apenas em fevereiro de 1943 com a vitória soviética. Ela havia começado em 1941. Então é muito tempo lutando num território e realmente os soldados não vão estar mais aguentando. E aí com isso, os alemães voltam enfraquecidos para a Alemanha. E vai acontecer o desembarque, o dia D, que é o ataque à costa da Normandia. Tá? Na página 107, eu tenho aqui uma fala, um texto, né? Deixa eu ler o segundo parágrafo primeiro, depois eu leio o texto. A operação decisiva para aniquilar as forças nazistas na frente ocidental foi o ataque à costa da Normandia, no noroeste da França, no dia 6 de junho de 1944. Conhecido como Dia D, comandada pelo general estadunidense Eisenhower, a operação mobilizou mais de 150 mil soldados. Aí, deixa eu ler o relato aqui.
Quanto aos soldados de Hitler, na França, na manhã de 6 de junho, vimos todo o poderio dos ingleses e dos americanos. Escreveu um homem numa carta para sua mulher, encontrada junto com seu cadáver. A frota estava parada perto da costa. Um número limitado de navios, grandes e pequenos, reunia-se como se fossem participar de um desfile, um espetáculo grandioso. Quem não viu nunca poderia acreditar. O sibilar das granadas e as explosões que arrebentavam à nossa volta produziam a pior espécie de música. Nossa unidade sofreu terrivelmente. Você e as crianças ficarão felizes por eu ter sobrevivido. O que restou de nossa companhia foi uma parcela minúscula. Isso aqui são os soldados aliados desembarcando na costa da Normandia, quando teve o ataque, né, que eles tomaram essa parte da França. Para confundir, eles tomaram essa parte da Normandia. Para confundir as defesas nazistas, os aliados divulgaram as informações contraditórias sobre o dia e o local do ataque. Então, para confundir os nazistas, eles não deram certeza, não falaram, é hoje que nós vamos atacar. E assim os aliados conseguem vencer, chegar a Paris em agosto daquele ano. O sucesso da operação deu início a uma nova ofensiva aliada em direção à Alemanha. Então, estavam com a intenção de chegar à Alemanha, onde estava Hitler. Isso aqui eu estou falando de junho de 1944. Ok? Junho. Em agosto, eles conseguem chegar até Paris. Desse mesmo ano. E aí, como foi? A rendição à Alemanha aconteceu em maio, o fim de tudo, né? Maio de 1945. Aconteceu a rendição da Alemanha. Desde o segundo semestre de 42, as cidades alemãs sofriam bombardeios da Real Força Aérea Britânica. Pelo leste, as tropas soviéticas libertaram do domínio nazista a Polônia, a Hungria, a Romênia, a Bulgária, a Eslováquia e a Áustria. E em janeiro de 45, deram início à marcha para Berlim. Aí começa todo o processo para chegar até Berlim. Diante da gravidade da situação, Hitler convocou crianças, idosos e soldados da reserva para participar do conflito. Sob o comando de Joseph Goebbels, o Ministério da Propaganda da Alemanha atuava para que a população se mantivesse convencida da importância da guerra. O governo solicitava a doação de mantimentos, cobertores, dinheiro e objetos de valor para a manutenção das tropas alemãs. Na frente de batalhas, as tentativas para deter o avanço soviético foram inúteis. A falta de munição e alimento e o grande número de deserções inviabilizaram a resistência alemã contra as forças de Stalin. Em 30 de abril de 1945, diante da eminente derrota, Hitler e sua esposa Eva Braun suicidaram-se. No dia 5 de maio, as tropas soviéticas anunciaram a tomada de Berlim, enquanto as tropas alemãs ainda resistiam em vários pontos da Europa. Na Batalha de Praga, o último grande reduto da resistência alemã, mais de 8.000 soldados soviéticos
e quase o dobro de alemães perderam a vida após sucessivas rendições localizadas. No dia 9 de maio, a Alemanha rendeu-se incondicionalmente. Aí você vai falar para mim assim: acabou a guerra, né? Né? Acabou. A Alemanha se rendeu. Tudo bem. Só que, infelizmente, não estava tudo bem. Porque os confrontos, eles vão acontecendo assim. Eu cito sempre, eu não tenho costume de ir a baile, mas a gente vê a noção de como é nos bailes por aí. Digamos, um menino começa a brigar com outro menino aqui. Começa a brigar aqui. Aí, o amigo dele que tá aqui começa a brigar com o amigo do outro. Aí esse amigo do outro começa a brigar com o amigo do outro. Quando você vai ver, está todo mundo brigando e ninguém sabe nem por que começou a briga. Ah, por que essa briga começou? Não sabe, mas foi mais ou menos isso. Tá? Foi bem. Isso é bem ilustrativo, mas foi mais ou menos isso. A guerra começa lá na Alemanha, tem todo um processo. A questão dos judeus que nós conversamos na semana passada, né? A questão racista da guerra. E aí vai terminar com a Alemanha e a União Soviética brigando por conta de território. Os dois queriam ver quem mandava mais. Alemanha e União Soviética termina dessa maneira. Bom, passado isso, aí vamos pensar assim, eu estou em maio de 1945, agora eu vou ter um momento de paz? Não. Aí, gente, vem uma outra parte da guerra, que eu não vou dizer que foi a pior, porque a questão dos campos de concentração que nós vimos semana passada foram muito cruéis. Mas o que vem a partir de agora, de maio até agosto, 5 de agosto, para ser mais precisa, vou botar aqui, ó, 5 de agosto. É o mais cruel da história da guerra, que nós vamos estar vendo agora para frente o que aconteceu. Passado essa situação, o que vai acontecer, né? Poxa, fim da guerra. Não. Eu tenho um problema entre Estados Unidos e Japão. O que aconteceu nos Estados Unidos? O Japão atacou uma ilha nos Estados Unidos, a ilha de Pearl Harbor. Então, gente, matou muito. Eles atacaram o local onde tinha soldados, ninguém esperava. Foi um quartel dos Estados Unidos, ninguém esperava. Então, a base militar dos Estados Unidos é que foi atacada. O Japão atacou a base militar dos Estados Unidos em Pearl Harbor. E isso, os Estados Unidos não vai passar um tempo, mas eles não vão ficar satisfeitos com aquela situação. Então, alguns países já desenvolviam os armamentos atômicos. Principalmente União Soviética e Estados Unidos. Os dois brigavam nessa questão de tecnologia para ver quem é que estava com essa tecnologia mais avançada da bomba atômica. E querendo mostrar para o Japão quem manda. E também muitos historiadores dizem que os Estados Unidos quis fazer um experimento da proporção da bomba atômica.
eles resolvem atacar a cidade do Japão, de Hiroshima. Tinha Hiroshima, Nagasaki e um outro ponto que também poderia ter sido atacado. Tudo dependeria das condições, porque para atacar uma bomba atômica no lugar certo, precisava que o dia tivesse um dia muito ensolarado. E os relatos sobre aquele dia, o dia 6 de agosto, é que amanheceu um dia lindo no Japão. Você não via uma nuvem no céu. E foi o dia que os Estados Unidos resolveram atacar a cidade de Hiroshima, no Japão. O Japão era tão vulnerável que nos relatos, os soldados, eles quando vão falando sobre aquele dia, eles falam, entre outras coisas, que se fosse na Alemanha, eles não teriam conseguido botar um avião tão baixo, que o avião não estava muito alto. A gente já vai ver uma ilustração que vai mostrar que o avião não estava tão alto. E aí eles falaram, pô, se fosse a Alemanha, nunca nós estaríamos numa altitude dessa sem ser atacado. O Japão estava tranquilo, achando que ninguém o atacaria. E a cidade de Hiroshima foi escolhida por ser uma cidade que, durante a guerra, não tinha sofrido ainda nenhum ataque. Então estava perfeita. Eles iam ter a ideal proporção do que uma bomba atômica faria. E foi isso que eles fizeram. A proporção de um ataque de uma bomba atômica para as pessoas que estão próximas, mais próximas da bomba, elas simplesmente desapareceram. É tão quente que não ficou nem os ossos. As pessoas evaporaram. Tem registros de sombra nas calçadas dessas pessoas que de repente estavam sentadas e a sombra dela ficou ali, naquele local. Foi uma covardia. Mais uma, relativa à guerra. Mais uma covardia, que isso é o que acontece nas guerras. Antes de eu passar as imagens para vocês, e vai ter um vídeo também de uma pessoa, de um relato, né? Na página 109, tá? É onde está registrado aqui, ó, segundo parágrafo. A primeira bomba foi lançada contra a cidade japonesa de Hiroshima em 6 de agosto de 1945. Cerca de 70 mil pessoas morreram imediatamente. Cerca, porque eles não têm como saber quantos, tá? Com certeza. E mais da metade da cidade desapareceu com o calor gerado pela explosão. No dia 9 de agosto, né, foi lançada em Nagasaki. Por quê? O imperador japonês não quis se render. Mesmo com o ataque a Hiroshima, ele não quis se render. Então os Estados Unidos foi lá e tacou outra bomba em Nagasaki. Aí, vendo, né, que não tinha jeito, no dia 2 de setembro, o imperador japonês assinou a rendição incondicional. Com isso, a Segunda Guerra Mundial chegava ao fim, com um saldo de 50 milhões de mortos e mais de 20 milhões de mutilados. Perto das 2 horas da manhã, o bombardeiro B-29 Enola Gay, comandado pelo coronel Paul Tibbets, decolou da pequena ilha de Tinian. A sua missão era lançar sobre Hiroshima a segunda bomba atômica construída pelo homem, apelidada de Little Boy. Uma bomba de quase 4,5 toneladas, armada com um núcleo de 64 quilos de urânio-235, com uma potência estimada de 16 quilotons.
o equivalente a mais de 16 mil toneladas de TNT, ou o mesmo poder de destruição de 1.500 bombardeiros B-29. E passava pouco das 8 horas da manhã quando Enola Gay avistou seu alvo, a cidade portuária de Hiroshima, com o lançamento ocorrendo às 8h15. A bomba foi lançada a 9.400 metros de altitude e levou 44,4 segundos até se detonar, exatamente a 580 metros do solo, pulverizando tudo num raio de 1,6 quilômetros do epicentro da explosão. Eu vou colocar para vocês agora um trecho que mostra justamente o momento, tá? Claro que é um ilustrativo, né? Um estudo da proporção da bomba atômica nesse período aqui que nós estamos nesse período que nós estamos falando, tá? Vou colocar para vocês aí. Poucas semanas depois da rendição japonesa, o presidente Truman solicita um relatório sobre os danos físicos e fisiológicos provocados pela nova arma. Centenas de cientistas, engenheiros e militares são recrutados para a tarefa. Junto com as tropas de ocupação, equipes investigativas desembarcam em Hiroshima. Trabalhando com cientistas japoneses, elas passarão 10 semanas no meio das ruínas recolhendo informações. A fim de compreender melhor o poder devastador da bomba, os analistas separam os 3 principais efeitos da explosão atômica. No momento da detonação, uma explosão de energia é liberada num volume pequeno de ar. Isso cria uma bola de fogo branca e brilhante, mais quente que a superfície do Sol. Os raios gama e os nêutrons liberados pela decomposição do urânio são lançados sob a forma de radiação mortal e invisível. Quando a bola de fogo para de se expandir, uma parede de energia chamada onda de propulsão é lançada a mais de 1.100 km por hora. Em seu relatório, os cientistas descreveram os efeitos do primeiro estágio da explosão. Um relâmpago de calor. O clarão da explosão emitiu um calor radioativo que se espalhou na velocidade da luz. Ele gerou temperaturas de até 4.000 graus Celsius. Como há poucos registros em filme da explosão de Hiroshima, os cientistas recorrem aos dados de testes atômicos para calcular a intensidade do calor. Quando a arma é detonada, uma quantidade imensa de energia é gerada num espaço curto de tempo. E uma boa quantidade de energia é liberada simplesmente em forma de luz e calor. A temperatura se eleva muito, podendo chegar às dezenas de milhões de graus. É como se alguém pudesse pegar o núcleo do Sol, trazê-lo para a atmosfera e deixá-lo liberar sua energia. Uma energia que tem poder letal instantâneo quando liberada sobre seres humanos. Se a sua pele é iluminada pelo clarão, é simplesmente carbonizada. No caso das pessoas que estavam próximas o suficiente para receber doses mais altas de luz e calor, elas deixaram de existir como seres vivos, provavelmente antes que tenham podido se dar conta do que estava acontecendo. É impossível saber a quantidade exata de cidadãos que foram transformados em pilhas de matéria carbonizada nesses primeiros segundos da explosão. O exército americano começa a mapear as baixas. Num raio de 250 metros do ponto da explosão, quase ninguém sobreviveu. Algumas pessoas expostas diretamente aos raios da bola de fogo pareceram se desintegrar completamente. O que restou delas passou a ser chamado de sombra atômica. Essas marcas de pessoas e objetos desaparecidos estão por toda a cidade. O
que ocorreu foi que a luz da bola de fogo bateu no chão e fez o concreto escurecer. A luz foi interceptada por essa grade aqui. Então vemos uma faixa mais clara que não foi exposta aos raios fortes de luz. As sombras atômicas forneceram elementos aos cientistas para analisar o local da explosão. Graças a elas foi possível medir a direção e a altura da explosão nuclear. Porque traçando linhas de prumo, você conseguia apontar a localização da explosão nuclear. A partir desses cálculos, os cientistas constataram que o Enola Gay chegou muito perto de atingir o alvo exato. A explosão aconteceu a menos de 170 metros, ou a extensão de 2 campos de futebol americano da ponte em forma de T. Eu separei para vocês aqui também algumas imagens, tá? Que falam, que apresentam, né, pra gente o que foi esse confronto que vocês viram em vídeo agora. Bem, aqui eu tenho o avião, que foi o Enola Gay, que mandou a bomba atômica sobre Nagasaki. Hiroshima e Nagasaki. Aqui tá o percurso do Enola Gay. Vocês observem que ele desce... que ele joga a bomba aqui no primeiro, ó. 1, 2. E ele retorna. 1, 2, e ele, ó, faz o retorno. Porque senão, eles corriam um risco muito grande de também serem atingidos. Muito, muito. Tinha que ser muito preciso, por isso foram escolhidos os melhores pilotos para essa situação. Aqui tem a visão da explosão da bomba por baixo de Hiroshima. É claro que isso aqui é tudo calculado, né? Computação gráfica, porque essa foto não se tem. Que essa foto não tem. Um dia após a explosão, escombros de Hiroshima. Vítimas da bomba de Hiroshima. Mais vítimas. Ficam deformados por causa do calor. Após o ataque, Hiroshima. O que eu quero falar com vocês, deixando essa terra aqui pra gente pensar. Muitos sumiram nesse confronto, muitos morreram. O que aconteceu, muitos relatos falam de pessoas que estavam no momento, que aí vem para esse local aqui, que foi o mais atingido, onde, claro que mais para fora, onde tinham pessoas vivas ainda, porque basicamente aqui onde a bomba caiu, não ficou nem osso. E aí, eles pegam e as pessoas pedem água, só que para aquela situação não podia dar água. Aí, os relatos é que as pessoas bebiam água e morriam. E logo em seguida, desse calor, cai uma chuva. E tem muita gente queimada. E eles começam a beber. Só que era uma chuva ácida, uma chuva contaminada. Uma chuva tóxica. E quem bebeu a água daquela chuva morreu também. E foram anos, pessoas morrendo por conta dos efeitos da bomba atômica. Anos. Aqui eu tenho esse monumento. Eu tenho esse monumento aqui, que é o mesmo daqui. Eles não consertaram ele, tá? Para não correr o risco que o Japão esquecesse o que aconteceu. Estão entendendo? Aí vocês veem o antes e o depois. Hiroshima antes, Hiroshima agora. E no próximo slide também é a mesma coisa, o mesmo monumento, tá? Ele continua destruído. Vou ler o relato de uma pessoa que estava lá no local.
Vi de relance um grande clarão azul. Imagina, a pessoa está ali num dia normal e ouvi um grande estrondo. A terra tremia e não parava de cair coisas em cima de mim. Finalmente vi um pouco de luz e saí à rua. Quando começou a cair chuva ácida, gotas de água negra, a vizinha me protegeu com um pedaço de lata porque meu rosto ardia. Ela morreu meses depois, doente por causa da radiação. Lembra-se, Takashi Teramoto. Minoru Yoshi também viu o clarão de relance. Vi o que parecia ser um exército de fantasma vindo até mim. Dezenas de feridos queimados, com os rostos destroçados. Não pareciam humanos. Que foi aquela imagem que nós vimos, que realmente não parece humano. Muito triste, né? Bom, e aí? E aí? A guerra acabou. Tava tudo uma bagunça, a Alemanha toda desconfigurada, todo mundo... Era uma bagunça tremenda no mundo. E aí nós vamos ter o encontro das grandes potências na Conferência de Potsdam, onde vai ser decidido o que vai estar acontecendo no pós-guerra. Decidiu-se a divisão da Alemanha em 4 zonas de ocupação: soviética, francesa, britânica e estadunidense. De novo, a Alemanha, né? Berlim, a capital, também foi dividida entre os 4 grandes vencedores da guerra. Outras questões, como o pagamento de indenizações e a definição de fronteira dos países atingidos no conflito, também foram acertadas na conferência. Potsdam marcou o alinhamento do Reino Unido aos Estados Unidos e mostrou sinais de desgaste das relações entre o governo estadunidense e o soviético. Desgastes entre Estados Unidos e União Soviética. O presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, deixou claro que não manteria relação de amizade com os soviéticos, como fez o seu antecessor. Dessa forma, a conferência evidenciou a polarização do mundo em 2 blocos de influência: o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o socialista, comandado pela União Soviética. Então, novamente, o mundo dividido: capitalismo e socialismo. Vamos dizer que o mundo não aprendeu nada? Os Estados Unidos, quando ele taca a bomba, quando ele vê que foi bem sucedido, gente, ele comemora. Mas é porque ele estava pensando assim: poxa, eu acabei com um inimigo. Era guerra. Eles comemoram. Mas alguns, logo assim em seguida, vendo a tragédia que foi, alguns países vão criticar os Estados Unidos e cria-se uma certa situação ruim contra os Estados Unidos. Mas aí agora eu já estou falando, Estados Unidos depois disso então é potência mundial. Mas a princípio, logo após esse período, nós vamos ter o início da Guerra Fria. E aí vai ter essa briga em capitalismo e socialismo. Nós vamos estudar isso tudo. E aí também foi criada a ONU, para que isso não acontecesse mais. E a ONU, ela fez logo de início uma declaração de direitos humanos. E nessa declaração de direitos humanos, estava dizendo que nenhum país mais poderia produzir bomba atômica. Os países estão cumprindo isso? Infelizmente, temos que dizer que não. Até porque a energia atômica ela serve para muitas outras coisas. Então, aqui mesmo no Brasil, nós temos em Angra a usina nuclear, e que funciona. Então, há necessidade de ter essa energia. Então, aproveita-se e fazem essas armas sim, tá? E aqui na página 112 vem a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Os reflexos da guerra na África e na Ásia, página 113. A Segunda Guerra Mundial abalou seriamente a dominação colonial na Ásia e na África. O prestígio e a capacidade militar e econômica das potências imperialistas europeias sofreram um golpe profundo. Isso ocorreu porque algumas metrópoles foram ocupadas durante a guerra. E aí nós vamos ter também os reflexos no mundo. A polarização entre Estados Unidos e União Soviética favoreceu a luta das colônias africanas e asiáticas pela independência. Eles conseguem, as colônias africanas e asiáticas, conseguem porque Estados Unidos e União Soviética estão no meio de uma briga grande. Então, eles conseguem. Vamos fazer os nossos exercícios? Hoje as páginas dos exercícios são 109, 113, 114 e 115. Vamos fazer as atividades? Vamos lá. 109, número 8. Os combates travados pelos nazistas na União Soviética enfraqueceram a Alemanha. É uma afirmação. Agora a pergunta é, por quê? Por que esses combates enfraqueceram a Alemanha? Número 9. Qual foi a importância do dia D para o desfecho da Segunda Guerra Mundial? O dia D. Um primeiro desfecho, né? Número 10. Como terminou a guerra no Pacífico entre japoneses e estadunidenses? Preciso dar detalhes, como terminou? Não foi muito legal, né? 113. Número 11. O que aconteceu com a Alemanha após a Segunda Guerra Mundial? Alemanha. 12. Por que a ONU foi criada? ONU, Organização das Nações Unidas, porque ela foi criada. 13. Qual é a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Qual é a importância? Declaração Universal dos Direitos Humanos numa guerra. Fim de uma guerra, qual a importância? Vamos para a página 114. A 114 nós vamos fazer até a número 3. Tá bom? Então vamos lá. Número 1. Associe cada país à descrição de sua participação na Segunda Guerra Mundial. Eu tenho aqui Alemanha, Estados Unidos, França, Japão e União Soviética. Aí cada um vai falar aqui, você vai dizer se é França, Alemanha, Estados Unidos, França, Japão, União Soviética. Tá? A rendição de seu exército chegou ao fim somente com a exploração de bombas atômicas pelos estadunidenses em seu território. Foi Alemanha, Estados Unidos, França, Japão, União Soviética. Tá na cara. Próximo. Dividida após a conquista alemã. Quem foi dividida? Em junho de 1940, contou com um governo pró-nazista no sul de seu território, a chamada República de Vichy. Alemanha, Estados Unidos, França, Japão, União Soviética. Próxima. Entrou na guerra em resposta ao ataque japonês à base naval de Pearl Harbor. Sua participação foi decisiva no fornecimento de armas e munições
aos aliados e na derrota do eixo na frente ocidental. Alemanha, Estados Unidos, França, Japão, União Soviética. Próximo. Com uma política ultranacionalista, expansionista, antissemita e racista, conquistou vários territórios da Europa, mas ao invadir a União Soviética, seus soldados sofreram a mais decisiva derrota. Gente, tá na cara aí. Só colocar quem é. Alemanha, Estados Unidos, França, Japão, União Soviética. Acordo de não agressão desse país com a Alemanha foi rompido em 1941, quando as tropas alemãs invadiram seu território. Suas tropas derrotaram os invasores e os expulsaram de vários territórios do leste europeu. Quem foi? Só colocar aí a letrinha. Número 2. No texto a seguir, o filósofo alemão Theodor Adorno trata da lição que devemos aprender com Auschwitz, que são os campos de concentração. Com um colega, leia o texto para responder as questões. Não tem como ter colega, né, meus amores? Então, você vai ler essa questão e responder. Infelizmente, não tem como fazer com um colega. O cachorro tá me atrapalhando, tá me incomodando, mas eu não tenho o que fazer. A gente tem que aguentar esse cachorrinho aí latindo ao fundo, tá? Eu sei que já tá um tempinho, mas vamos aguentando ele aí. A exigência que Auschwitz não se repita é a primeira de todas as metas para a educação. Ela foi a barbárie contra a qual se dirige a educação. Milhões de pessoas inocentes e só os simples fatos de citar números já é humanamente indigno, quanto mais discutir quantidade. Foram assassinadas de uma maneira planejada. Isso não pode ser minimizado por nenhuma pessoa viva como sendo um fenômeno superficial, como sendo uma aberração no curso da história, que não importa em face da tendência dominante do progresso, do esclarecimento, do humanismo supostamente crescente. Letra A. Que fato marcante da Segunda Guerra Mundial é tratado no texto? Um fato. Que fato é esse? B. Qual é a principal ideia defendida pelo autor? C. Por que o autor deu ao texto o título Educação após Auschwitz? D. Na opinião de vocês, a escola é um meio de combater a barbárie e a violência? Justifiquem sua resposta. Número 3. Em tempos de guerra, quem mais sofre é a população civil, que convive com a destruição, a violência, a morte, a fome e diversas outras privações. Como seria sua vida se o Brasil entrasse em guerra hoje? Que privações você supõe que enfrentaria? Daqui nós vamos para a página 115, o número 6, Enem, MEC 2012. Com a sua entrada no universo dos gibis, o capitão chegaria para apaziguar a agonia, o autoritarismo militar e combater a tirania. Claro que em tempos de guerra, um gibi de um herói com a bandeira americana no peito, aplicando um sopapo no Führer, só poderia ganhar destaque e o sucesso não demoraria muito a chegar. Führer era como era chamado Hitler. O Capitão América foi criado como fosse um herói americano durante a guerra. A Marvel teve essa sacada aí, né, desse herói, né, nesse período. E aqui está o primeiro número da revista, lançado em 1941. E o Capitão América dando o quê?
um soco em Hitler. A capa da primeira edição norte-americana da revista do Capitão América demonstra sua associação com a participação dos Estados Unidos na luta contra. Letra A. A Tríplice Aliança na Primeira Guerra Mundial. Letra B. Os regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial. Letra C. O poder soviético durante a Guerra Fria. Letra D. O movimento comunista na Guerra do Vietnã. Letra E. O terrorismo internacional após 11 de setembro de 2001. Tá difícil essa. Tá difícil não, gente. Tá facinho, hein? Facinho. Façam aí essas atividades. Página 109, número 8. Os combates travados pelos nazistas na União Soviética enfraqueceram a Alemanha por quê? Aí foi o que eu coloquei no quadro, né? Com a Operação Barbarossa, os alemães conquistaram vitórias contra os soviéticos, porém, com o tempo encontraram resistência em Moscou, sofrendo a primeira derrota. A Batalha de Stalingrado, somada ao rigoroso inverno russo e à falta de suprimentos para os soldados, enfraqueceu a Alemanha. As batalhas seguintes em território russo foram vencidas pelos soviéticos. Então, o combate que teve na Rússia, né, enfraqueceu a Alemanha. O frio soviético. Número 9. Qual foi a importância do dia D para o desfecho da Segunda Guerra Mundial? Tá aqui, ó. Foi uma operação dos aliados para libertar os países dominados pelos nazistas na frente ocidental. A estratégia garantiu a vitória dos aliados e abriu caminho para derrotar a Alemanha. Bom? Número 10. Como terminou a Guerra do Pacífico? O governo estadunidense resolveu usar a bomba atômica para derrotar os japoneses em agosto de 1945. Lançaram a bomba sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki. Foi assim. Número 11, página 113, eu perguntei o que aconteceu com a Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. Foi dividida, eu li para vocês, em 4 zonas de ocupação: soviética, francesa, britânica e estadunidense. A capital Berlim foi dividida entre as nações vencedoras na guerra. Não foi legal para a Alemanha. E por que a ONU foi criada? Gente, quando toma uma atitude de novo contra a Alemanha dessa maneira, é para falar assim, ó, não vale a pena começar uma guerra. Esse é o intuito. Para aprendizado. Por que a ONU foi criada? Foi criada em outubro de 1945 para promover a tolerância e a paz mundial. Seus principais objetivos são promover a paz mundial, proteger os direitos humanos, estimular o desenvolvimento econômico e social das nações, reforçar os laços entre estados soberanos e estimular a autodeterminação dos povos. 13. Qual é a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Um documento importante porque garante e protege os direitos à liberdade, à moradia, à saúde, à segurança, assim como valoriza a diversidade e promove a luta contra a violência, opressão e discriminação. Tudo isso que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Página 114. Essa atividade aqui, difícil, mas gente, é só ler que você entende quem é que está falando.
Primeiro, a rendição de seu exército chegou ao fim somente com a exploração das bombas atômicas. Quem foi? Letra D, Japão. Dividida após a conquista alemã, em junho de 40, contou com um governo pró-nazista no sul do seu território, a chamada República Vichy. Foi a França, letra C. Entrou na guerra em resposta ao ataque japonês à base naval de Pearl Harbor. Quem foi que entrou? Letra B, quem é? Estados Unidos. Com uma política ultranacionalista, expansionista, antissemítica e racista, conquistou vários territórios na Europa. Quem foi essa pessoa? Letra A, Alemanha. Certo? E o acordo de não agressão desse país com a Alemanha foi rompido em 1941, quando as tropas alemãs invadiram o seu território. Quem é? Letra E, União Soviética. Ficou D, C, B, A, E. Aí tem um texto a seguir que fala dos campos de concentração de Auschwitz. E aí a pergunta que não quer calar. Que fato marcante da Segunda Mundial é tratado nesse texto? O Holocausto. B. Qual é a principal ideia defendida pelo autor? É de que a barbárie cometida pelos nazistas demonstra que a violência nos cerca de maneira assustadora. Segundo Adorno, a barbárie nazista não pode ser esquecida de jeito nenhum, sob pena de voltar a se repetir, porque quando a gente esquece das coisas, a gente volta a fazer. Por isso que a gente tem que estudar a história, para não voltar a fazer besteira. É isso aí. A gente vai ver essas situações e falar, pô, eu estudei isso. Não posso voltar. E não posso apoiar quem faça. Tá bom? Combinado? Nada de apoiar quem faça essas coisas? Então tá bom. Letra C. Por que o autor deu ao texto o título de Educação após Auschwitz? É o nome do maior campo de concentração de extermínio, né? Nesse texto, o autor defende a ideia de que é papel da educação evitar que a experiência... Eu acabei falando lá em cima, né? Educação. Gente, quando eu estudo a história do Brasil e do mundo, eu estou aprendendo para não repetir. Por favor. D. Na opinião de vocês, a escola é o meio de combater a barbárie e a violência? Aí é com vocês. Não falo nada. Você acha que a escola? Com vocês. Na opinião de vocês. Número 3. Em tempos de guerra, quem sofre é a população civil, que convive com a destruição, a violência. Como seria a sua vida se o Brasil entrasse em guerra hoje? Eu dei a dica lá e isso aqui também é pessoal. Vamos para o Enem, a questão do Enem. Vamos para o Enem. Enem Vestibulares, número 6. A resposta está na cara. A capa da primeira edição demonstra sua associação com a participação dos Estados Unidos na luta contra quem? Ele dá um soco na cara de Hitler. É luta contra quem? Letra B. Os regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial. Bom, gente, hoje nós fizemos atividade somente no livro, tá bom? Não teve atividade na folhinha, tá?
Fiquem com Deus, uma ótima semana para vocês. Nos vemos na próxima semana, se Deus assim nos permitir.